Quem foi São Vicente de Paulo? É no começo do século XVII, na França, que encontramos Vicente de Paulo, um homem de novas ideias, paixões religiosas e políticas, e com uma grande capacidade de organização. Na dimensão de sua vida espiritual, ele teve a influência de muitas pessoas. Uma delas foi o cardeal Bellil, que introduziu na França a Ordem das Carmelitas e fundou a Congregação dos Oratorianos para formar sacerdotes. São Francisco de Sales pôs ao alcance de todos a vida de devoção e tentou fundar o primeiro instituto de vida religiosa fora do claustro, o que não conseguiu realizar. Vicente de Paulo aproveitou destas correntes e do contato com estes homens para renovar a teologia de Jesus Cristo no pobre e fundar um apostolado marcado pela caridade e pela missão. Sua preparação para a missão foi longa e difícil, mas a ação de Deus neste homem e a sua resposta generosa formaram uma experiência vital que continua nos ensinando até hoje como amar a Deus servindo os pobres. Vicente de Paulo prosseguiu seus estudos correndo atrás do prestígio e fazendo carreira em busca do sucesso pessoal, honrarias e cargos eclesiásticos. Mas o voto de servir aos pobres foi a chave mestra para toda a sua vida e fonte de suas numerosas obras de caridade. Em Paris, por conta de sua amizade com o cardeal Bellil, que recentemente havia fundado os Oratorianos, Vicente conseguiu substituí-lo na paróquia de Clichy, 12 anos após ter sido ordenado padre. Pela primeira vez, assumiu a direção de uma paróquia e, como pároco, reedificou a igreja, que perdura até hoje, estabeleceu a comunhão mensal e tentou fundar um seminário. É neste lugar de pessoas simples que se iniciou um processo de mudança na vida de Vicente de Paulo. Com a ajuda de outros sacerdotes, iniciou a missão pelas aldeias das terras pertencentes à família de Gondi. As principais atividades da missão eram o anúncio da Boa Nova, a administração dos sacramentos, a catequese e o socorro aos pobres. A missão nunca era inferior a 15 dias e poderia chegar a 2 meses, de acordo com o tamanho da aldeia. No ano de 1619, recebeu o convite de Luís XIII para ser o capelão-mor das galés do reino. O cargo foi sugestão de Philippe de Gondi, que reconheceu em Vicente de Paulo sua grande capacidade de organização. Faziam parte das galeras, que eram grandes barcos, os presos condenados, conhecido como galés. Presos condenados a trabalhar como remadores nas embarcações de guerra e de comércio no Reino da França. Vicente, ao se tornar capelão das galeras, inovou o atendimento a estes presos. Criou um regulamento no qual constavam atitudes humanistas para com os presos, entre elas, uma agência de assistência jurídica, a provisão de vestimentas adequadas para o trabalho, os cuidados com a alimentação, a criação de um hospital para os prisioneiros e uma agência de correios para a troca de cartas, informações e até dinheiro entre os presos e suas famílias. De 1633 a 1660, as atividades e obras deste homem, profundamente marcado pela força do Evangelho, adquiriram uma força e uma dimensão de grande abrangência. Com um dedicado serviço aos pobres de forma incondicional, foi capaz de agir de forma tal para que outras pessoas prolongassem no futuro a missão de Jesus, de evangelizar e servir aos pobres. Assim sendo,
Organizou as missões. Organizou o exercício espiritual para os que seriam ordenados padres, as conferências para os sacerdotes, os seminários, e colaborou na reforma do clero e do episcopado, participando do Conselho de Consciência, destinado a esclarecer ao rei o exercício de uma função muito importante, a nomeação de bispos. Também iniciou uma obra necessária e urgente para cuidar das crianças abandonadas em Paris. Mais de 300 crianças eram abandonadas nas ruas. Ele criou 13 casas para acolhê-las e lançou uma campanha na imprensa da época para sensibilizar e conscientizar a opinião pública, orientando e organizando toda uma ação caritativa em Paris e nas províncias saqueadas e devastadas pela Guerra dos 30 Anos e pela Guerra da Fronda. Graças aos esforços de Vicente de Paulo, das Filhas da Caridade e dos seus missionários, o campo de ação vicentina se estendeu pela Itália, Irlanda, Escócia, Polônia, Argélia, Tunísia e Madagascar. Seu posicionamento se impôs de tal forma que até foi permitido ter um encontro com Richelieu, cardeal e primeiro-ministro, para pedir-lhe abertamente a paz e que cessasse as guerras, e que ele, Vicente de Paulo, pudesse ter acesso à corte. Mais tarde, Vicente também se posicionou publicamente contra outro cardeal e primeiro-ministro, Mazarino. Ele escreveu para Mazarino pedindo que ele saísse do reino, porque o julgava causador da guerra e das misérias sofridas pelo povo. Vicente de Paulo foi um grande profeta que buscou tornar efetivo o evangelho e realizar o reino de Deus e sua justiça em favor dos pobres. No final de sua vida, Vicente de Paulo coordenava todas as suas obras de seus aposentos na casa de São Lázaro, organizando as comunidades dos missionários e das Filhas da Caridade, até que este modo de vida apostólica em comum, como ele pensou e quis, fosse reconhecido e aprovado pela Igreja. Fundou um asilo para idosos, comentou as regras que escreveu aos missionários e às Filhas da Caridade, projetou estabelecer novas comunidades de missionários, escreveu cartas aos seus secretários, reuniu em sua casa os conselhos das obras, orientou os que vinham lhe pedir conselhos, criou um projeto para libertar os escravos da Argélia e tantas outras atividades. Sua caridade foi uma chama que aqueceu a todos os que o rodeavam. Sua morte, que veio silenciosa e lentamente no dia 27 de setembro de 1660, na casa de São Lázaro, em Paris, fez muitas pessoas chorarem e lamentarem. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente por todos os cantos de Paris. Milhares de pessoas, principalmente os pobres, quiseram lhe prestar uma última homenagem como o pai dos pobres. E agora que vocês já conhecem a vida e a obra de São Vicente de Paulo, eu deixo 3 questões para vocês refletirem em grupo. Em nossas unidades vicentinas, seguindo o exemplo de São Vicente de Paulo, sabendo que a caridade só é eficaz quando devidamente organizada, expressamos em atitudes e gestos concretos a organização do nosso serviço da caridade? Como a nossa atuação enquanto vicentinos busca uma verdadeira mudança de estruturas por onde passamos? Como a vida e o testemunho de São Vicente de Paulo continua aquecendo o nosso coração e a nossa vocação vicentina? Uma boa reflexão e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.